Boa noite, igreja. Com que alegria voltamos aqui mais um domingo. Já se passou uma semana desde a última vez que nós estivemos juntos. Longe, mas juntos. Perto, mas... Vocês entendem, né? Mas o mais importante é que todos nós estamos com alegria e eu quero declarar nessa noite que você é um escolhido de Deus, um abençoado pelo Senhor. Toma posse de tudo aquilo que a palavra nos garante. Você está vencendo algum desafio? Você está sendo desafiado de alguma forma nesse período, nesse momento da sua vida? O título dessa mensagem é Vencendo Desafios. Claro que todos nós estamos passando por desafios, mas nós temos de ter uma certeza. Jesus também passou por grandes desafios, mas ele venceu. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Afinal, nós estamos em Cristo Jesus. E é por isso que ele, ao cumprir o propósito que ele veio, estabelecido pelo Deus Pai, para ele cumprir nesta terra, ele cumpriu. Naquele dia em que ele morreu na cruz do Calvário, na verdade ele não morreu, ele entregou o seu espírito para realizar um propósito muito maior, que ele entendeu que ele haveria de vir e que ele tinha de cumprir aquele propósito. Eu quero dizer que o propósito que o Senhor tem também na tua vida vai ser cumprido. Todos nós nascemos com um propósito de Deus. Por isso, esse propósito não vai ser interrompido. Agora, conversando com você, me lembrei do Salmo 139. Eu vou lá no Salmos 139, no versículo 13. Quando Davi, inspirado por Deus, ele escreve algo assim maravilhoso. Pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ora, se o próprio Deus teceu a Davi, como ele teve essa revelação, lá no ventre da mãe dele, porque Deus tinha um propósito. Ele criou com a sua própria mão. Mas isso não foi porque Davi mais tarde seria o ungido do Senhor, seria o rei de Israel. Não, isso ele fez para todos, ele fez com todos nós. É o mesmo Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, eu e você também fomos tecidos dentro do ventre das nossas mães, porque tem um propósito. E nesse mesmo salmo diz que todos os nossos dias já foram contados. Mas dentro desse período de tempo tem um propósito para ser cumprido. Eu estou falando de 8 bilhões de pessoas que tem na face da terra, ou perto disso. Deus tem um propósito para cada um deles, mas para nós que já aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas, esse propósito está bem estabelecido, ele está na palavra de Deus. Deus tem um propósito, Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Hebreus, no capítulo 10, diz algo assim muito importante que nós temos de entender e praticar, porque durante a nossa vida, especialmente esse momento em que nós estamos passando, muitas das vezes nós achamos que Deus já esqueceu de nós, que aquele propósito, aquele plano, tudo aquilo que eu tenho no meu coração, que eu tinha no meu coração, mas já se passaram alguns anos, muitos até anos, mas olha, o propósito de Deus,
ele vai se cumprir na tua vida. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler no versículo 35. Diz assim, olha, está falando para mim e para você o autor do livro aos Hebreus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há uma recompensa. Não vamos abandonar, abrir mão, sabe, daquilo que Deus tem estabelecido como um propósito para a minha vida e para a tua vida. Quando ele diz tem grande galardão, tem recompensa de Deus. Tem uma recompensa. Agora, não abandona essa confiança, essa fé nessa palavra e naquilo que Deus tem colocado no teu coração. E lá no versículo 36 diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Não para, não afrouxa, continua puxando essa corda, para que, havendo feito, eu e você, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem uma promessa, há uma promessa de bênção, de vitória para a tua vida. Não vamos fazer, sabe, eu estou me lembrando agora, lá de Esaú. Ele era o primogênito, tinha um propósito para a vida dele, mas ele simplesmente, ele abriu mão daquele propósito de ser o primogênito, abriu mão da sua primogenitura por um prato de lentilha. Muitas das vezes a bênção está para chegar e na hora que você vai tomar posse, você abriu mão. Você não vai abrir mão, eu também não vou abrir mão daquilo que o Senhor já estabeleceu como um propósito para as nossas vidas. Claro, desafios temos, desafio nós vamos continuar tendo, mas Deus tem um propósito. No versículo 37, eu estou lendo Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, está dito assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aguarda mais um pouquinho só. Aleluia! Aquele que vem virá e não tardará. Nós estamos já aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Está muito perto a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos perseverar e cumprir o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. No versículo 38, está falando para mim e para você. Todavia, o meu justo, quem é justo aí perante o Senhor? E eu me lembro agora, porque muitas das vezes pode causar alguma estranheza para alguns de nós, alguém que esteja assistindo esse vídeo. Mas eu sou justo, eu sou tão errado, eu cometo de vez em quando, eu deixo de cumprir algumas coisas, eu até peco de alguma... Não que você seja um pecador se você já mudou de natureza. Você agora tem uma natureza santa, mas por que eu e você somos justos, somos santos? É como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que diz assim, aquele que não cometeu o pecado, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não cometeu o pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Deus fez descarregar sobre o Senhor Jesus Cristo todo o pecado da humanidade. Então, aquele que não cometeu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu e você somos feitos justiça, nós somos justos perante o Senhor pela obra da cruz do Calvário. Voltando então, está dito no versículo 38 de Hebreus 10, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se agrada a minha alma. Quem quer
entristecer o próprio Deus. Deus está deixando uma palavra para mim e para você. Se tem desafio, vamos enfrentar esses desafios, aleluia. Nós, porém, no versículo 39, não somos dos que retrocedem. Você não vai retroceder, você não pode retroceder para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tem um propósito, não abra mão, sabe? Não soleca esse cabo. Esse é um termo usado lá em condição naval. Solecar um cabo é soltar o cabo. Toma esse cabo na mão da fé e vamos em frente. Não para olhar como é que as circunstâncias, não. Deus tem um propósito e esse propósito vai se cumprir na tua vida. Toma posse disso nessa noite. Há um propósito, sabe, que vai ser cumprido na tua vida. Claro que temos, e sabemos disso, alguns desafios. Algo que nós temos de vencer. Esse é o nosso dia a dia. Enquanto nós estamos ainda nesse mundo decaído, nós vamos ter de cumprir ainda passando por cima, como eu falei, de obstáculos, de dificuldades e de desafios. Olha o que diz lá em uma palavra muito conhecida em João 16:33. João 16:33, enquanto eu bebo um gole d'água. João 16:33 diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala algo que é o estabelecimento para as nossas vidas. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Nesse mundo, nós só vamos encontrar paz verdadeira em Cristo Jesus. E ele nos disse: eis que vos deixo a minha paz eu vos dou. Não a paz como o mundo dá, mas uma paz, sabe, que excede, que ultrapassa a todas esses desafios que nós estamos enfrentando. E ele fala conosco. No mundo, aonde eu e você ainda estamos, passais por aflições, passais por desafios. Ele não diz que nós vamos ficar retido, preso. Ele diz que nós passamos por aflições, por desafios, mas ele termina dizendo algo maravilhoso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já foi na frente. Ele já venceu por nós. Ele já preparou o caminho, aplainou o caminho. Ele quebrou todas as portas de bronze. Os ferrolhos de ferro já foram despedaçados. Então nós somos privilegiados, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos direcionando. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Na verdade, identificar. Porque se Jesus veio e nos substituiu, ele já venceu por mim e por você todos os desafios, todas as aflições. Ele foi na frente, ele se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim, para morrer por você. Então, esse caminho por onde você está andando, esse desafio, ele já esteve na frente, ele já sabe como vencer. Nós precisamos simplesmente ter uma coisa, é a sensibilidade no nosso espírito, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu e ele cumpriu. Ele sempre promete e ele cumpre. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que vai estar convosco todos os dias. Ele hoje está comigo, está contigo. Na verdade, ele está sobre nós, mas o mais importante, ele está dentro de nós. Anote essa frase aí que eu vou estabelecer para você.
não te deixes abalar pelos desafios. São eles que te levam para a maturidade espiritual. O que eu quero dizer é que tem um propósito nesse desafio que você está passando. E eu vou repetir essa frase. Não te deixe abalar pelos desafios. São eles que te levam para a maturidade espiritual. Nós já falamos aqui em alguma pregação anterior, nós temos de criar uma musculatura espiritual, sabe, essa oportunidade de nós nos fortalecermos nessa promessa, nessa garantia, na fé, criando realmente uma musculatura para enfrentar todas essas situações. Eu e você vivemos nessa nova aliança, numa possibilidade muito maior de nós sairmos como vencedores de todos esses desafios, de todas essas batalhas. Na verdade, até mais do que vencedor, porque a palavra nos garante assim. Agora imagina Caleb, lá na velha aliança. Olha o desafio que Caleb ele teve de vencer e ele venceu. Eu vou abrir a palavra em Josué, no capítulo 14. Josué, capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo 14 do livro de Josué. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 14. No versículo 7, diz assim a palavra: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Repara bem a importância desse relato que Caleb fez a Moisés, quando Moisés mandou que ele, com mais 11 espias, ele fosse lá espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E nós sabemos dessa história. E somente ele e Josué que voltaram com um relatório positivo. Todos os outros disseram, lá tem gigantes, nós os vemos, aí olharam com o binóculo na posição correta e viram aqueles gigantes. Aí diz assim, e aí depois ele virou o binóculo e olhou ao contrário, e eles nos viam como se nós fôssemos gafanhotos, com aquele olhar, sabe, que não é o olhar da fé, da certeza. Eles olharam com um outro olhar de derrotado. Mas olha o que Caleb continua relatando no versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram um pouco. Foram esses que eu falei, os outros 10, além de Josué e Caleb, esses voltaram desesperançosos, com medo daquele desafio que eles tinham de encontrar. Eu, porém, olha a posição de Caleb, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. É o que eu estou propondo para você nessa noite. De continuar a perseverar em seguir o nosso Deus. No versículo 9, então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos. Essa foi uma promessa que Moisés fez a Caleb, declarando, olha, certamente por essa tua atitude, por essa tua posição, pela tua perseverança, a terra que tu colocaste o teu pé, ela será tua e de teus filhos. Eu quero dizer para você que há uma promessa de Deus para a tua vida, não abra mão dela. E aí, ele lá no finalzinho do versículo 9, diz assim,
o pé em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Você está perseverando em seguir, em não olhar para essas circunstâncias, mas continuar? Olha o que está no versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Olha que Caleb declara maravilhosamente aqui. Eis que agora o Senhor me conserva em vida, como prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele cumpre. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou eu de 85 anos, aleluia. Não olha para a tua idade, eu estou falando em especial o pessoal do Mais Vida, é tempo de todos se levantarem na convicção de que há um Deus que tem cuidado, tem promessa e Ele vai cumprir a promessa. O Mais Vida, para quem não sabe, é um ministério que nós temos na nossa igreja Academia da Fé em Jardim Caraí. É uma bênção. Eu quero deixar até um abraço, um beijo para todas as irmãs e os irmãos do Mais Vida. Que Deus continue a sustentar a vocês. E lá no versículo 11, diz ele, Caleb, de uma maneira maravilhosa: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Essa é uma palavra gloriosa, que o Senhor deixou registrado na sua palavra aquilo que era o coração de Caleb. Ele dizendo que agora, ele ainda hoje, com 85 anos, ele se sentia plenamente capaz de ir, de voltar, de lutar, para conquistar aquilo que era a terra, que era a promessa. Tem uma terra, tem uma promessa para você. Josué, ainda no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: agora, pois, olha que coisa maravilhosa essa declaração, agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. Anaquins, nós sabemos, eram gigantes. Olha que lá estavam os gigantes e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo. O Senhor, certamente, Ele é conosco. Ele é comigo, dizia Caleb, para os desapossar como prometeu. Está tirar gigante da tua frente. Se essa muralha, essas fortalezas que se levantaram, muitas das vezes essas fortalezas não são físicas, não são nem de obstáculos reais que a gente olhe e veja com os nossos olhos. Muitas das vezes são fortalezas na nossa mente. Nós costumamos dizer, e praticamos isso na igreja, na nossa igreja, na Academia da Fé, que essa é realmente a única batalha espiritual que nós temos de travar. São com esses pensamentos que vêm à nossa mente e para dizer que nós não vamos alcançar, que não vamos chegar lá, mas é mentira do inferno. Vamos combater esses pensamentos. Porque o diabo, quando ele se mostra de uma maneira, até alguma pessoa endemoniada, é só expulsar em nome de Jesus, acabou. Agora, um pensamento tem de ter um exercício, tem de ter uma constância, através da leitura da palavra, através da oração, através de se firmar sobre um fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, essa rocha inabalável. Olha o que diz no versículo 13. Josué abençoou a Caleb e deu a ele Hebrom em herança. Aleluia! Ele não abriu mão.
ainda que tivesse desafio, mas ele conquistou, ele chegou lá. E lá no versículo 14, diz assim, olha só que coisa importante ficou na palavra de Deus para o nosso entendimento. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, aleluia, aquela promessa é tua, toma posse, não abra mão, não. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel, o mesmo Deus que nós servimos, o Deus de Israel, esse Deus que prometeu, ele cumpre. Na tua vida, ele também vai cumprir. Lá no versículo 15 diz assim, dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. E olha o detalhe da palavra, como Deus deixa registrado para nosso entendimento. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. Ele era o maior gigante dentre os gigantes, mas teve de abrir mão até do nome da cidade, que estava dado em homenagem a esse Arba, mas aí teve de ser Hebrom, tem de mudar de nome, e a terra repousou da guerra. Hoje eu estou declarando sobre a tua vida que essa guerra já repousou, essa guerra já acabou, porque o Senhor venceu por mim e venceu por você, ele venceu por nós. Então, se você está passando por algum desafio, o diabo sempre vai querer colocar na tua mente que eu não sou forte o suficiente, isso aí é muita coisa para mim, eu não tenho formação, eu já não tenho merecimento nenhum, eu já estou muito idoso. Eu quero falar a você, olha, te fortifica, sabe, através da palavra de Deus. Toma posse. Qual é o teu Hebrom? Qual é o teu desafio? É lá que você vai chegar um dia e colocar a bandeira da vitória. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. Isso é uma questão de nós tomarmos posse da identidade. Não essa identidade que você tem, que eu tenho, do Detran, seja de qual órgão que emitiu a tua identidade, mas a identidade de quem é filho de Deus. Ele diz assim, olha, eu estou chegando aqui como filho de Deus, e por isso esse lugar é meu. Esse desafio já foi vencido na cruz do Calvário. Portanto, não vamos abrir mão, não. Vamos cumprir aquilo que está lá em Mateus, no capítulo 5. Olha o que a palavra nos diz para mim e para você, em Mateus 5. E essa é uma palavra de ânimo para você. Mateus 5, no versículo 14, diz assim, vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aí? Dá um glória a Deus na tua casa, ilumina esse lugar onde você está, através dessa palavra, ela vem de dentro para fora, para você poder dizer, olha, eu sou a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Você já está edificado pela palavra. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Algumas pessoas podem entender o que é um alqueire. O alqueire é uma cesta. Não se pode, sabe, pegar, acender uma candeia e botar embaixo de uma cesta, mas colocá-la no velador. Velador é um lugar bem alto e alumia a todos o que se encontram na tua casa. Que você seja essa candeia iluminando a tua casa, ainda que lá na tua casa, aí na tua casa onde você está, não tenha mais ninguém que já tenha aceitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você é salvo, você é luz, você é o sal, você faz a diferença.
assim brilhe também, no versículo 16, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Aleluia! É uma maneira de você e eu nos comportarmos para vencer todos esses desafios e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Isso é um exercício, é um treinamento. Eu quero te incentivar a não esmorecer, a não voltar atrás, sabe? Continua, vai em frente, vai na frente. Deus já preparou. É como nós estamos passando, e você depois vê, eu não vou abrir agora, em 1 Coríntios 9, 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, nos exercitamos em vencer desafios para alcançar uma coroa incorruptível. Vamos ganhando musculatura nesta noite, vamos perseverar. Tem desafio? Temos desafio. Todos eles já foram conquistados pelo Senhor Jesus Cristo e conquistados também por nós. Por isso, nessa noite, eu quero declarar que você, como filho de Deus, é mais do que vencedor. Você já chegou do lado de lá, aonde rios, onde mares estavam ali impedindo fisicamente de você caminhar. Mas há um Deus que abre mar, abre rios, abre dificuldade, abre tudo que possa estar impedindo o teu caminhar. Fica hoje com essa palavra. Não desanime, não desista, ainda que o desafio seja grande. Maior é aquele que está em nós do que qualquer desafio. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.